dia, amados irmãos. Que alegria cantar essas verdades, que alegria ouvir a igreja cantando também. Quando a igreja canta e o conteúdo da música é bíblico, a igreja prega para si mesma. Ela está pregando, lembrando essas verdades tão caras, tão especiais, que transformam vidas. E realmente é muito especial. E você que nos visita, então, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado, é uma alegria tê-lo conosco. E se você quer mais informações depois sobre a igreja também, a gente tem ali um folhetinho que você pode deixar seus dados ali, seu e-mail, e aí a gente pode entrar em contato com você, passar as informações da igreja, e vai ser um prazer, então, ouvir você e ajudar você com essas informações, ok? E nós vamos seguir, então, o nosso estudo no livro de Atos. Nós temos seguido pela sequência das mensagens já há um bom tempo, expositivamente, pegando os textos, buscando compreender cada porção. E nós estamos caminhando para o fim do livro, nessa grandiosa jornada, neste impressionante livro, que fala sobre o início da igreja, como que Deus fez realmente a fundação, a plantação ali da sua igreja, que se espalhou pelo mundo todo, e a obra que continua, né? As obras de Jesus que continuam são obras dele pelo poder do Espírito Santo. E nós, então, estamos no contexto da parte final do livro, em que Paulo está preso, passando por uma série de julgamentos, sendo acusado falsamente, e hoje ele estará diante do rei Agripa. E Paulo vai se defender, mas, como vamos notar hoje, na sua defesa, ela tem muito mais cara de testemunho de Cristo. Incrível. Paulo está lá apertado, situação difícil, ele vai testemunhar de Jesus. Paulo faz um resumo da sua vida, exaltando a obra que Jesus realizou e vinha realizando nele. Então, o nosso texto hoje ele é muito interessante, pois ele traz um belo exemplo de um testemunho fiel de Jesus Cristo. Afinal de contas, o que envolve, o que deve conter em um testemunho pessoal de Jesus? Quando nós vamos falar de Jesus. Portanto, em nossa mensagem hoje, amados, vamos observar o exemplo de Paulo, buscando tirar algumas lições preciosas para nós, que nós devemos lembrar, que nós devemos estar considerando quando nós formos dar também o nosso testemunho pessoal de Jesus Cristo. E como nós sabemos, é responsabilidade de todos os crentes testemunhar, falar de Jesus. Aquilo que ele fez, que obra maravilhosa, que obra tão grandiosa. Falar. Porto Alegre precisa ouvir essa mensagem. Deste Cristo poderoso, Rei da Glória, como cantamos. Então, com certeza, essa é uma área muito importante que nós precisamos crescer. Todos nós precisamos crescer nesta área de testemunhar de Jesus. Precisamos amadurecer. E graças a Deus por sua palavra, porque ela nos prepara para todas as áreas da nossa vida. Em todos os momentos, para todas as questões, a Bíblia toca em cada importante área que nós devemos desenvolver para a glória de Deus. E sem dúvida nenhuma o testemunho é uma parte fundamental. Então esse será o nosso assunto hoje. E para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Pai Celestial, te louvamos e te adoramos. Como é bom cantar louvores ao teu nome. Isso é graça maravilhosa. Pai, obrigado por Jesus. Ó Deus, que gloriosa mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, que alcança pecadores e os salva por graça. Isso nos alegra, Deus. Isso nos deixa realmente com os corações animados, admirados com tamanha graça. Obrigado por Jesus. E, Pai, eu rogo a Tua graça agora para nos concentrarmos no texto. Fala conosco mais uma vez. Ó Deus, cativa os pensamentos agora. Aquieta os corações. Traz-nos, ó Deus, a capacidade agora, por Tua graça, de ouvirmos a Tua palavra, entendermos ela e colocarmos em prática. Eu rogo a graça para ser fiel ao texto bíblico, capacita-me, ó Deus, o que for falado aqui na carne seja esquecido, fique a obra do Teu Espírito.
Assim rogamos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos observar em primeiro lugar que Paulo começa. Nós já falamos semana passada que ele foi levado para aquela corte, o julgamento, cheio de pompa, né? O rei entrou, Paulo então foi colocado ali na presença das autoridades, e ele então vai começar a falar. E vamos observar em primeiro lugar que Paulo começa o seu testemunho contando um pouco sobre quem ele era. Paulo fala um pouquinho do seu passado. Vamos ler então assim a partir do versículo 1. Escute com fé a palavra inerrante, infalível, poderosa de Deus. Diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormemente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então, notemos aqui que Paulo começa a sua defesa / testemunho, e é muito interessante, pois ele começa dizendo: sinto-me feliz, tenho-me por feliz. Como assim feliz, Paulo? Nós estamos vendo que o contexto não é tão favorável, ele está preso injustamente, a coisa vem se arrastando, políticos empurrando uma coisa para o outro, ninguém julga corretamente. Como assim feliz, Paulo? Que história é essa? Sinto-me feliz. Por que Paulo está feliz? Paulo está feliz porque ele está firme em Jesus. Ele está bem firmado em Jesus Cristo. Como ele não estaria feliz? E Paulo está feliz porque ele percebe agora que ele tem uma oportunidade de ouro, um privilégio para testemunhar diante do rei que conhecia as Escrituras e demais autoridades. Então percebam, meus irmãos, que aqueles que verdadeiramente amam o Evangelho se sentem felizes quando percebem as oportunidades de Deus para compartilhar sobre Jesus. Sentem-se felizes, ainda que isso seja perigoso, como no caso de Paulo, mas ele é fiel à verdade. E assim Paulo vai mais uma vez contar o seu testemunho e pregar o Evangelho, como já tinha feito no Sinédrio, e causou toda aquela bagunça, toda aquela confusão. Muita gente não gostou do testemunho dele, muita gente não gostou da mensagem do Evangelho, mas ainda assim Paulo permanece fiel e vai mais uma vez compartilhar o Evangelho de Cristo. Ele não consegue se calar diante desta verdade tremenda. Portanto, amados, fiquemos atentos às oportunidades que Deus nos dá, que Deus nos propicia para testemunharmos, mesmo nos tempos de adversidade, elas surgirão. Mesmo nos tempos ruins, elas surgirão. Que possamos, então, estar preparados para compartilhar o Evangelho, que possamos
falar de Jesus para as pessoas que nos cercam. E notem que Paulo começa então fazendo uma retrospectiva de sua vida. É um discurso bem pessoal mesmo. E Paulo conta que desde a sua infância cresceu recebendo as instruções dos judeus em Jerusalém e se destacou nesse meio como fariseu dos fariseus. Era um profundo conhecedor da lei de Moisés, buscando obedecê-la à risca. E ele tinha a esperança nas profecias, como os demais fariseus, que apontavam para o Messias, incluindo a esperança da ressurreição. Por isso ele acha agora estranho ser julgado por sua fé. Mas Paulo fala também que todo este zelo do farisaísmo, no passado, cegou ele, a ponto de começar a matar em nome de Deus. Paulo tornou-se um perseguidor fanático do cristianismo, julgando ser uma seita. E obrigava os crentes a blasfemarem, a negarem a fé em Jesus, e dava o voto para o assassinato de muitos crentes, como ele esteve no martírio de Estevão. Estava lá presente, consentindo com a morte de Estevão. Então percebam, meus irmãos, que ao apresentar o seu testemunho, Paulo conta um pouco sobre quem ele era antes de conhecer Jesus. O que ele acreditava? Ele fala sobre a sua cegueira, ele fala sobre o seu entendimento distorcido da realidade. Paulo não entra nos mínimos detalhes da sua vida passada, mas deixa claro o reconhecimento de sua condição pecaminosa. E esta é uma boa forma para nós começarmos também o nosso testemunho pessoal. Falar um pouco sobre o nosso passado. Quem você era antes de conhecer Jesus? Em que você acreditava? Como era a sua vida antes de encontrar Jesus Cristo? E isso é importante, pois muitas pessoas se identificam com isso. Quando nós damos esse tom pessoal, falando, compartilhando da nossa própria vida, as pessoas se identificam com isso. Podem estar passando pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas aflições, pelos mesmos conflitos. Isso cativa a atenção das pessoas. Quando compartilhamos com este tom pessoal. E com certeza, amados, todo crente tem o seu testemunho pessoal. Todo crente tem a sua história de salvação. Alguns mais chocantes, outros nem tanto. Aliás, alguns podem dizer assim, né? Ah, pastor, o meu testemunho não é grande coisa, pastor. Não é. Meu testemunho, pastor, não é impactante. Eu não fui traficante. Eu não fui bandido. Eu nunca matei ninguém, pastor. Não matei mesmo. Eu nasci numa família cristã, me converti logo cedo. E se alguém me diz isso, eu digo, não se engane. Este é um grandioso testemunho. E você tem tudo para exaltar a graça de Deus, que salvou um perverso pecadorzinho logo cedo. Logo cedo. Você tem tudo para exaltar. Que maravilhoso testemunho. Você pode contar isso para as pessoas com toda alegria. Não precisa ter vergonha do seu testemunho, exaltando a graça de Deus. Mas outros, como Paulo, talvez terão um testemunho mais chocante. Pelo seu passado perverso, um passado mais triste, um passado mais duro, entrevado nas trevas, promiscuidade, vazão à nossa natureza pecaminosa, e foram fundo. Mas notem que, quando Paulo conta um pouco sobre o seu passado, ele faz isso não para se exaltar. Ele não faz isso para se exaltar. Paulo não é dado ao testemunho. Você já ouviu falar do testemunho? Testemunho é quando o camarada vai falar sobre a sua conversão. E aí ele começa contando. Não, porque antes de eu me converter, eu fazia isso, fazia aquilo, eu botava para quebrar mesmo, e era muita curtição, muita festa, mas aí eu me converti. Aí já dá aquela murchadinha.
Aí eu me converti. E aí eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais nada. E vou só na igreja. Esse é o testemunho. Que Deus nos livre do testemunho. Paulo não é dado ao testemunho, porque, meus irmãos, quando o pecador agraciado pelo arrependimento segundo Deus, o pecador agraciado pelo arrependimento que vem de Deus, não é forjado pelas emoções humanas, mas vem de Deus, mediante a pregação das Escrituras, o pecador agraciado por esse arrependimento, ele vai sentir repulsa pelos seus atos passados. Ele vai sentir nojo dos seus atos pecaminosos à medida que ele se aprofunda no arrependimento segundo Deus, e ele vai contar sim um pouco sobre o seu passado, mas o objetivo dele vai ser exaltar a graça de Jesus Cristo. Olha só o que Jesus fez com um miserável pecador como eu. Olha o que ele fez, um pecador que não tinha esperança nenhuma. Por isso existe esperança para qualquer um que se voltar para Jesus. Existe esperança para qualquer um que se voltar para Ele com todas as suas misérias, com toda a sua incompetência, com todo o seu fracasso, com toda a sua pecaminosidade. Existe esperança. Esse é o objetivo de Paulo. É por isso que ele diz lá em 1 Timóteo: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E olha o que ele diz aqui, gente: transbordou. Não é pouca coisa não, transbordou, passou do limite, foi além, transbordou, porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo fala um pouco sobre o seu passado, para mostrar o quão magnífica é a graça do Evangelho, que salva pecadores, que liberta escravos, que leva embora a culpa, que traz uma nova vida, novas esperanças, novos sonhos. Por isso você pode contar um pouquinho sobre o seu passado, a fim de exaltar a graça de Cristo. Avançando em nosso testemunho, Paulo, depois de falar um pouco sobre o seu passado, ele explica como que tudo mudou em sua vida. E aí ele fala do glorioso encontro com Jesus Cristo, que diz assim, o texto a partir do versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Uau! Paulo fala da conversão dele aqui. E do seu comissionamento. E os irmãos lembram, nós já estudamos esse texto. Aliás, a conversão de Paulo foi tão impactante para Lucas que ele registra 3 vezes no livro de Atos. Ele coloca lá em Atos 9, conforme os fatos acontecendo, na narrativa, e depois ele coloca 2 vezes o próprio Paulo contando sobre a sua conversão, Atos 22 e Atos 26 agora. E os irmãos lembram, então, quando nós estudamos lá Atos, que Paulo estava seguindo com o seu plano de perseguir crentes. Ele estava lá pensando que fazia coisa para Deus. Em nome de Deus, ele queria matar crentes. Mas algo extraordinário aconteceu. Deus intervém. Deus soberanamente intervém e os planos bem elaborados de Paulo entram em colapso.
entra em colapso. E nisso nós percebemos graça soberana. Olha o Deus vindo, olha o Deus buscando pecadores, rebeldes. Paulo não queria Jesus, Paulo queria destruir Jesus. Paulo perseguia crentes com ódio, mas Jesus perseguia Paulo com amor para salvá-lo. E Jesus sempre ganha. Sempre ganha. Ele é o Rei da glória. Como não seria assim? E então uma luz majestosa brilha sobre Paulo e o leva ao chão no caminho para Damasco. E ele ouve a maravilhosa voz de Cristo que diz: Saulo, por que me persegues? E em choque ele responde: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E é muito interessante, pois Paulo, que começa a sua viagem vendo fisicamente, se achando dono do mundo, mas espiritualmente cego, fica agora fisicamente cego pelo brilho da glória de Cristo por 3 dias, porém os seus olhos espirituais foram abertos. Caíram escamas. Ah, aleluia, finalmente Paulo está conhecendo Jesus, aleluia. Finalmente ele está entendendo quem realmente Jesus é, o Jesus bíblico. E ele percebe que pela forma que Jesus se identificou com a igreja, que perseguir os crentes era a mesma coisa que perseguir a Deus, e isso quebra o coração do fariseu Paulo. E ele então se rende ao senhorio de Cristo neste momento, prostrado no chão, dizendo: que farei, Senhor? E amados, aqui está o regenerado Paulo. Aqui já está o regenerado Paulo. Que farei, Senhor? Se entregando ao domínio absoluto de Cristo. E é exatamente isso que conversão significa. O que significa conversão? Conversão é esta mudança do autogoverno. Eu sou o dono do meu próprio nariz. Eu decido o meu destino. Ninguém se intromete nisso. A mudança do autogoverno para o governo de Cristo. Que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Me submeto à tua vontade. Mark Dever diz: conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente as costas para o pecado e voltar-se em direção a Cristo para a salvação. Da adoração aos ídolos para a adoração a Deus, da autojustificação para a justificação de Cristo, do autogoverno para o governo de Deus. Conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão mortos espiritualmente e os capacita a se arrependerem de seus pecados e terem fé em Cristo. Por isso que Paulo é um novo homem. Estamos falando de uma conversão genuína. Não é emocionalismo, estamos falando de uma conversão segundo Deus. Mudou lá dentro, mudou mesmo. Não é legalismo, não é aparentar para as pessoas, mudou mesmo, lá profundamente. É conversão, é Deus agindo. Só Deus pode fazer isso, mediante a pregação das Escrituras. De perseguidor dominado pelo ódio, ele passa a ser um pregador inundado pelo amor de Cristo. Que mudança! Ele não quer mais matar pessoas, ele quer salvar. Que mudança. E ele explica que foi comissionado como apóstolo pelo próprio Senhor Jesus para o rei Agripa. Foi comissionado, o próprio Jesus enviou ele. Deu a mensagem para ele. A fim de que aqueles que se arrependam tenham a remissão de pecados, sejam arrancados das trevas de Satanás para o reino de Cristo e tenham lugar entre os que são santificados pela fé em Jesus. Confiança nele, para a mudança de vida. Não vem de nós a força, é confiança nele. É confiar em Jesus, é voltar para Jesus. Jesus, não, eu não tenho chance, Jesus. Mas tu tem tudo. Eu já reconheci, tu tens tudo. Eu vou me voltar para o Senhor. E é claro, amados, que a conversão de Paulo possui elementos extraordinários aqui, sem dúvida nenhuma, né? Então, não espere aparecer grandes coisas na sua conversão, ou a voz do céu, porque Paulo, ele está sendo aqui comissionado como um apóstolo, ok? Ele está sendo comissionado. E uma das prerrogativas para se ser apóstolo era ter sido testemunha ocular do Cristo ressurreto. Por isso que Jesus
a fora de tempo, extraordinariamente aparece para Paulo, comissionando ele como apóstolo. Por isso que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Eles se encerraram quando se encerrou o ministério dos 12, ok? Então, apóstolos, segundo a Bíblia, são estes. Não vamos nos confundir, vamos nos voltar para a palavra. Mas a conversão de Paulo, ela possui elementos, amados, que fazem parte, sim, de todas as conversões. Da sua e da minha, fazem parte, se fomos verdadeiramente convertidos. Como convicção de pecado, quebrantamento, essa mudança do autogoverno para uma sujeição prazerosa à vontade de Cristo, entendimento da graça de Jesus, certeza do perdão ao contemplar a cruz, certeza do seu amor pessoal. Todos os crentes passam por isso. Como foi a sua experiência? A sua. Como foi o seu encontro com Jesus? É importante lembrar isso. É importante pensar sobre isso. Muitos sabem identificar um dia certo e específico em que isso aconteceu, como foi a famosa conversão de John Wesley, o grande pregador. Ele relata o dia, a hora e o minuto em que ele conheceu Jesus. E foi em um pequeno grupo, interessante, né? Pequeno grupo, estava lá, alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero, da carta aos Romanos, alguém estava lendo aquilo ali, e milagre na vida de John Wesley. E ele conta o que aconteceu, o que Deus operou no coração dele, e ele diz assim: senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Uma certeza me foi dada: Cristo levara os meus pecados e me salvara da lei e da morte. Ele relata o dia, a hora e o minuto que isso aconteceu. E assim foi na vida dele, semelhante a Paulo, mas para outros crentes pode ser diferente, para muitos foi através de um processo, é difícil identificar um dia específico, mas a mudança aconteceu. Como foi o seu encontro com Jesus? Quando foi a primeira vez que você sentiu o perdão de Jesus? Quais as passagens bíblicas que se destacam neste processo? Que mudanças começaram a acontecer e vêm acontecendo pela graça no processo de santificação? É importante lembrar isso, pensar sobre isso, contar isso para as pessoas. Com simplicidade, sem muita firula, vai com simplicidade mesmo, história pessoal mesmo. Vai sem. Alguns são mais reservados, né, não gostam de falar muito, não tem problema. Eu também não tenho facilidade de falar, mas à medida que nós vamos encarando e enfrentando as barreiras, Deus vai nos ajudando a compartilhar a nossa fé, e a certeza que nós podemos ter é que nós não vamos sozinhos. Nós não vamos sozinhos. Deus nos ajuda. O próprio Senhor Jesus, ele prometeu para os seus discípulos, aliás, o livro de Atos começa assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder do Espírito. Fale para as pessoas. Fale. Conte um pouco sobre a sua história. Conte sobre esse encontro. Lembre desse dia, não esqueça. Escreva, faça um registro. Os antigos gostavam de fazer isso. E como é bom saber que é Ele que nos capacita, né? Isso é maravilhoso, saber que a obra é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle. Portanto, busquemos na fonte, vamos lá na fonte buscar. Andando com Jesus na palavra, como que andam os seus devocionais? Você está se alimentando na fonte? Que Deus nos ajude a crescermos também na alegria de testemunhar. Amém? Andando com Jesus. E à medida que você anda com Jesus, isso vai transparecer. Vai ser natural, o Espírito flui em nós. Avançando, vamos observar também que em seu testemunho, Paulo, então, fala um pouquinho sobre quem ele era, Paulo fala sobre o seu encontro com Jesus, mas Paulo fala, isso é fundamental, Paulo fala sobre o Cristo das Escrituras. É óbvio, né? Isso não pode faltar. Versículo 20. Mas anunciei primariamente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me.
Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Nesta parte do seu testemunho, Paulo destaca então que foi obediente à ordem que recebeu do Senhor e passou a anunciar o evangelho por toda a região. E notem que ele fala no versículo 22 algo que era essencial no seu testemunho. Verso 22. Tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que ele pregava o evangelho segundo as escrituras do Antigo Testamento, que apontam para Jesus. Jesus é o centro da revelação, é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento aponta para ele, o Novo Testamento explica a obra dele e aplica a vida dos seus discípulos. Então, Jesus é o centro da revelação, é a chave hermenêutica para entendermos corretamente a Bíblia. Então, Paulo está nos dizendo aqui que ele não é um inovador. Gente, Paulo não é um inovador, ele está falando, gente, eu não estou ensinando nada novo. Paulo é um expositor fiel das Escrituras. Paulo não estava ensinando uma nova religião como ele estava sendo acusado de herege. Ensinando uma nova religião, ensinando uma seita. Mas Paulo está longe de ser isso. E é interessante que, de certa forma, o que está acontecendo com Paulo aqui aconteceu também nos tempos da Reforma Protestante. Os reformadores foram acusados de serem hereges, de estarem ensinando novidades. Tamanho o afastamento que a igreja vivia da Bíblia. Do somente a Bíblia, como cantamos hoje. O afastamento, as tradições entrando dos homens e entrando em pé de igualdade com a Bíblia, e documentos, e entrando, e assim a fé se diluindo, e a igreja se afastando das Escrituras, e aí então Lutero se levanta, Calvino se levanta, e os reformadores, e eles começam a dizer, precisamos voltar para a Bíblia, para a pureza das Escrituras, e o afastamento era tão grande que eles foram acusados de herege por causa disso. Mas Lutero, usado por Deus, glórias a Deus, comemoramos 500 anos da Reforma Protestante esse ano. Que grandioso legado, que grandioso avivamento Deus fez. Nós colhemos os frutos até hoje, coisas muito boas. E Lutero então disse assim, não ensinamos coisa nova, mas repetimos e demonstramos coisas antigas, que os apóstolos e todos os mestres piedosos ensinaram antes de nós. Mestres piedosos do passado. Interessante, né? Deus usou esses mestres. Por isso não podemos negligenciá-los quando formos estudar a Bíblia, ouvir o que Deus já ajudou homens a entender a Bíblia. Caminharmos com essa linha histórica, ortodoxa, de uma boa interpretação bíblica. E essa interpretação, ela vai sempre exaltar Cristo, a glória de Deus. Somente Cristo, somente a glória de Deus. Somente a fé, somente salvos pela graça. Vai exaltar isso, essa boa interpretação. E é isso que Paulo está dizendo aqui agora. Ele está voltando simplesmente para as Escrituras, ensinando o Evangelho prometido já desde Gênesis e vem se desenvolvendo. E o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer? Versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer. Os judeus não quiseram entender a respeito deste Messias que sofreria pelos pecados do povo, morrendo na cruz, mas o Antigo Testamento profetizou sobre isso. Isaías 53 fala claramente sobre isso, Salmo 22. Paulo fazia isso, ele pegava esses textos e mostrava, está aqui, está profetizado, se concretizou em Jesus. Ele expunha Cristo, ele persuadia as pessoas de Cristo, partindo do Antigo Testamento, para os judeus, né? E não só padecer, como também sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, que o Antigo Testamento também profetizou, Salmo 16 é um grande exemplo disso. Então percebam, amados, que em seu testemunho, Paulo não deixa de destacar quem é o Jesus segundo a Bíblia. Portanto, em nosso testemunho pessoal, é muito importante falar sobre quem você era, o seu encontro pessoal com Jesus, mas não podemos de falar quem é este Jesus. Segundo as Escrituras, a sua vida, a sua morte substitutiva na cruz, a sua ressurreição, esta é a parte mais importante, porque o que transforma as vidas não é a nossa experiência, mas é somente este Jesus segundo a Bíblia.
E nesta época relativista que vivemos, as pessoas gostam de ouvir experiências subjetivas dos outros. Por isso que testemunhos são encantadores. Testemunhos são encantadores, mas não podemos confundir as coisas. Eles são importantes, mas não podemos de falar do Jesus segundo as Escrituras. Por isso que muitas vezes, quando testemunhamos, as pessoas, elas gostam, elas vão se interessar. Podem até dizer, que legal, esse lance de Jesus aí está te fazendo bem mesmo, né? Que maravilha, vai fundo, é o incrédulo solidário, ele dá força, né? Vai fundo, entra nessa, você encontrou a sua verdade, eu estou buscando a minha também. Um dia eu acho. Eis a importância de falarmos sobre quem é este Jesus. E voltarmos sempre para as Escrituras, bem fundamentadas, mostrando que Ele é a verdade, a objetiva, exclusiva. E isso, de certa forma, já incomoda as pessoas. Elas que estavam com um sorrisão ouvindo o seu testemunho, quando você começa a entrar nessa parte, o sorriso já dá uma murchada. Elas já não gostam mais tanto. Mas devemos afirmar com tranquilidade o que a Bíblia diz, deixar as Escrituras e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Você já compartilhou o seu testemunho, você já falou o que Deus fez, as pessoas estão percebendo as suas mudanças, está ali, e você mostra qual foi a fonte que fez tudo isso. Você vai lá na Escritura, você lembra, você lê para ela. Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Esse é bom para decorar. Fala, pum. Essa é a palavra de Deus. Amém? Avançando, vamos notar, por último, que em seu testemunho, Paulo almeja a conversão de seus ouvintes. Vamos ler a partir do versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, o que aconteceu aqui, gente, é que Festo interrompeu Paulo achando o evangelho loucura. Tá malucão, Paulo. Tá delirando. Aí Paulo fala com tranquilidade que não era loucura, mas palavras de verdade e bom senso. E ele ressalta que os fatos históricos sobre a morte de Jesus eram bem conhecidos. Estava bem espalhado, todo mundo sabia disso, né? E os testemunhos dos discípulos também sobre a ressurreição já tinham alcançado toda Jerusalém e estavam espalhados por vários lugares do mundo. Então não era algo secreto, não era algo escondido, era uma verdade bem fundamentada, espalhada. Todos estavam ouvindo esta verdade. E Festo estava ciente disso, né? E aí então Paulo faz uma pergunta ousada no verso 27, colocando o rei Agripa contra a parede e procurando levar ele a uma decisão por Jesus. Procurando levar ele. E aí ele faz a pergunta, rei, acreditas nos profetas? E ele mesmo responde, né? De bate pronto, bem sei que acreditas. E a sequência lógica disso seria então crer em Jesus, em quem se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Você crê nas profecias do Antigo, consequentemente você abraça Jesus, que são cumpridas todas estas. Mas a Agripa escapa com uma resposta evasiva no verso 28, e comentaristas sugerem que a tradução desta frase pode ser feita em forma de pergunta, do tipo, você acha, Paulo, que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão?
E aí Paulo então dá a brilhante resposta no verso 29, evidenciando o desejo do seu coração de ver não só o rei salvo ao crer no evangelho, mas todos aqueles que ouviam ele, com exceção das algemas que ele carregava pelo nome de Jesus. Que amor abnegado do apóstolo transformado. E é interessante que Festo chama Paulo de louco. O mundo pode nos acusar de sermos loucos ao testemunharmos sobre Jesus, mas eu pergunto, quem será o verdadeiro louco nessa história? Quem será o verdadeiro insensato nessa história? Será Paulo, que tem a sua fé no Evangelho bem fundamentada nas Escrituras, e assim recebe a salvação e todo o amor de Deus em Cristo que se revelou a ele, conforme as Escrituras do Antigo, tudo bem registrado, testemunhas oculares, documento histórico, ou será Festo, que firmado em seu próprio entendimento, rejeita a gloriosa oferta de salvação pela graça do Evangelho de Deus? Quem é o louco da história? Eis a irracionalidade do pecado, que cega o entendimento do homem natural, também pelas obras de Satanás. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são alcançados pela graça de Jesus, é a melhor mensagem do universo. É graça, é o Espírito que convence, é o Espírito que ilumina, que quebra a irracionalidade do pecado, que faz realmente pensarmos como deveríamos pensar à luz das Escrituras. Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe mensagem mais gloriosa do que a mensagem da cruz. Salvos por graça. E você, de que lado está? De que lado você está? Por favor, não seja como Festo. Não seja louco como Festo. Estude o Evangelho. Estude. Volte-se para a palavra. Volte-se para ela. Volte-se. Pode ficar tranquilo. Ela é a palavra inerrante de Deus. Pode ficar tranquilo. Volta para ela, lê ela, ora, pede, Senhor, me ajuda a entender. Eu quero conhecer esse Jesus. Me ajuda. E assim, pela graça, entenda o Evangelho, arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus e seja salvo. Não seja como Festo. Encontre Jesus nas Escrituras. E Jesus não rejeita nenhum daqueles que humildemente se aproximam dele. Ele não rejeita nenhum. Portanto, percebam, meus irmãos, que Paulo, então, em seu testemunho, ele anela pela salvação de vidas. Ele tem esta ardente expectativa e, por isso, não deixa de convidar pessoas para Cristo em seu testemunho. Jesus mesmo fazia isso. Jesus começou o seu ministério dizendo, é chegado o reino dos céus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então nós devemos ansiar mais pela salvação de almas como igreja, nós devemos orar mais pelos perdidos, acompanhar pessoas que se mostram interessadas no Evangelho, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, convidar para a igreja, devemos testemunhar mais sobre Cristo. Claro, sem fazer pressão, lembrando que quem converte é somente o Espírito Santo. E o texto indica que ninguém se converteu aqui depois desse testemunho de Paulo. Mas ele foi fiel à verdade e glorificou a Deus por isso. Nosso papel é sermos fiéis. Proclamar o Evangelho, para quem gosta, para quem não gosta, pregar o Evangelho com a graça de Deus. E assim Paulo glorificou a Deus, como também glorificou a Deus quando milhares se converteram. Quando ele pregou o Evangelho pelas cidades onde passaram. Terão aqueles que vão ouvir, terão aqueles que vão entender, terão aqueles que Deus vai regenerar. Deus tem os seus eleitos, por isso precisamos pregar sempre o Evangelho de Cristo. Pela graça, Deus usa as nossas vidas para testemunhar de Jesus e, sem dúvida, é uma maravilhosa alegria ser um instrumento nas mãos do Redentor.
Amém? E finalizando então o nosso texto, notemos que os governadores chegam à conclusão de que Paulo realmente era inocente. Versículo 30 diz assim: a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como todos que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Eles percebem então que Paulo não era culpado de crime nenhum. Isso mostra como realmente o apóstolo dava um excelente testemunho de vida íntegra. Ele não dava brecha, motivo para ser acusado, causando assim empecilho para o avanço do evangelho. Aliás, isso faz parte do nosso testemunho também, buscarmos uma vida íntegra para a glória de Deus, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas famílias. Faz parte também do nosso testemunho, nunca esquecendo que é sempre necessário o falar sobre Jesus, mas a vida deve vir junto. E podemos supor aqui que, terminando este julgamento, Festo, com a ajuda de Agripa, escreveu a carta ao imperador, explicando as acusações dos judeus e talvez recomendando a libertação de Paulo, pois no próximo capítulo que vamos estudar, eles já começam a viagem para Roma, onde Paulo vai testemunhar lá, vai preso, né? Mas vai chegar em Roma conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, amados, esta foi a defesa / testemunho do apóstolo Paulo. E nós vimos então que o apóstolo começou falando sobre quem ele era, a fim de exaltar a graça de Cristo que salva pecadores que não merecem nada, mas ela alcança, ela salva, então ele quer exaltar, ele está admirado com essa graça. Falou do seu encontro com Cristo e a mudança de vida depois disso. Falou sobre quem é este Cristo, segundo as Escrituras, e fez tudo isso com o objetivo de não só se defender, mas principalmente ser obediente em sua missão de testemunhar, para a glória de Deus e visando a salvação dos perdidos. E com isso, então, aprendemos e lembramos da nossa missão também. A nossa missão, ela continua, graças a Deus por isso. Pessoas precisam ouvir deste Cristo, o Cristo que estabeleceu a igreja em Atos e continua a sua obra. E hoje nós temos o privilégio de participarmos da obra dele como integrantes, participantes do seu reino. E a nossa missão é fazermos discípulos de Jesus nesta cidade. E para isso, o testemunho de Cristo para os não salvos é fundamental. Que Deus nos ajude a nos aprimorarmos cada vez mais para estarmos sempre prontos, como ensina o apóstolo Pedro. Vamos ler juntos esse verso? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Gloriosa esperança, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, te louvamos por tão grande salvação em Jesus. Te louvamos por tua palavra, que ela possa ser aplicada aos nossos corações. Pai, nos ajuda a crescermos também nessa obra de testemunharmos de Jesus. Obrigado por esse exemplo também de Paulo, que nos ensina tanto, e obrigado também porque não vamos sozinhos, é o Senhor que nos capacita. Eu oro pela vida de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor possa colocar nos seus corações esse desejo de pregar realmente a Tua palavra, de participar da Tua obra e ver o Senhor agindo. E ver o Senhor agindo porque o Senhor salva pecadores por graça, quando o Teu Evangelho é fielmente pregado, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis. E se porventura, Senhor, aqueles que não Te conhecem aqui, toca o coração. Ó Deus, concede regeneração, assim como Paulo foi soberanamente regenerado e alcançado pela graça. Alcança pecadores nessa manhã, para a Tua glória, e que possamos todos nos render ao senhorio de Jesus.
No nome dele oramos. Amém.